O pequeno Guruji, o menino com a luz interior. Esta história que vos vou contar é verdadeira e é sobre um menino muito especial. Ele nasceu no dia 13 de junho de 1978 e recebeu o nome de Visham, mas agora é conhecido como Guruji. O pequeno Guruji nasceu numa linda e pequena ilha que fica no meio do oceano entre a Índia e a África. A ilha chama-se Maurícias e tem árvores maravilhosas e flores que enchem o ar com cheiros doces. Tem muitos pássaros e macacos que gostam de cantar e brincar no topo das árvores e tem sítios quentes e divertidos para nadar no mar. No dia em que o Guruji nasceu, uns arbustos grandes e verdes repentinamente começaram a crescer muito depressa no exterior da casa. Estes arbustos chamam-se Tulsi e, embora ela possa parecer apenas uma planta, todos sabem que ela é uma deusa e onde quer que a Tulsi deve e cresça, há muita luz e muito amor por perto. Esse foi o primeiro sinal de que o pequeno Guruji era muito, muito especial. O pequeno Guruji tinha uns olhos castanhos grandes e um sorriso meigo. Ele era um bebé feliz e quando cresceu ele descobriu coisas que gostava de fazer. Mas não era o mesmo que as outras crianças gostavam de fazer. Enquanto todas as outras crianças gostavam de ir aos parques para brincar, o pequeno Guruji gostava de ir aos templos com a sua avó. Ele ia com ela visitar Radha e Krishna, Lakshmi e Vishnu, e Hanuman e Ganesha, as divindades que havia naquela zona. Embora elas parecessem diferentes umas das outras, com diferentes tamanhos e formas, o pequeno Guruji sabia que elas eram apenas diferentes no exterior. No interior, todas elas eram Deus. Ele sentia que todas elas eram amigas dele e ele amava-as muito. Era fácil perceber que o pequeno Guruji não era igual às outras crianças. Enquanto todas as outras crianças cantavam as canções de crianças uma e outra vez, ele gostava de cantar o nome de Deus uma e outra vez. Enquanto todas as outras crianças fingiam ser super-heróis da televisão, ele gostava de fazer de conta que era Krishna. Enquanto todas as outras crianças jogavam, ele gostava de fazer de padre num templo. Muitas vezes ele colocava todos os brinquedos num monte, chamava-lhe uma cerimónia de fogo, um yagna, e ensinava todas as crianças a sentarem-se à volta dele e a cantarem mantras especiais secretos. Nunca ninguém descobriu como é que ele aprendeu estes mantras. Ele simplesmente sabia os mantras. Enquanto todas as outras crianças usavam o seu dinheiro para comprarem doces, ele guardava o seu dinheiro para comprar pequenas imagens e fotografias de Deus com muitas formas, tal como ele tinha visto no templo. No entanto, ele sabia que a sua mamã não iria gostar disso. Por isso, ele fez um templo secreto debaixo da sua cama para rezar. Uma vez, antes de começar as suas orações, ele decidiu acender uma vela, tal como fazem nos templos. Levou-a com ele para debaixo da cama e sabem o que aconteceu? A chama da vela queimou a sua cama. A sua mamã repreendeu por brincar com o fogo, mas depois disso, ela deixou tirar tudo debaixo da cama. O pequeno Guruji amava tanto Deus. Ele via Deus em todos os sítios e em todas as coisas. Ele via Deus nas rochas, via Deus nas plantas e via Deus nas árvores. Ele via Deus nas nuvens, via Deus na terra, na água e via Deus nos animais.
Ele também via Deus nas imagens esculpidas e para ele essas imagens não eram apenas objetos comuns. Elas eram divindades, eram Deus a ganhar uma forma que tu podes ver. E ele honrava cada uma delas. Ele também via Deus nas pessoas. Um dia, quando tinha cerca de 5 anos de idade, o pequeno Guruji comeu algumas sementes venenosas e ficou muito doente. Por isso levaram-no para o hospital. Enquanto ele lá estava, viu um homem do lado de fora da sua janela a dar doces a todas as crianças. Ele também veio visitar o pequeno Guruji e deu-lhe um roçado e uma moeda. Ele disse-lhe baixinho: "Olha para trás de mim, vês aquela luz?" O pequeno Guruji olhou e não viu nenhuma luz, por isso disse: "Não." O homem disse: "Olha outra vez, mas desta vez olha com atenção." Desta vez, o pequeno Guruji viu uma luz. Mas essa luz era ainda mais luminosa do que o sol. E o homem disse: "Esta luz és tu." O pequeno Guruji queria fazer perguntas ao homem para saber mais sobre a luz, mas de repente o homem disse: "A tua mamãe e a tua tia estão a chegar, eu tenho de ir embora agora." E ele desapareceu, no preciso momento em que a mamã e a tia do pequeno Guruji entraram no quarto. Ele estava tão entusiasmado em contar-lhes sobre o homem e o reboçado e a moeda e aquela luz tão brilhante. Mas, depois de ouvir a história, a sua mamã disse: "É apenas um sonho." Durante anos depois disso, o mesmo homem iria aparecer uma e outra vez para falar com o Guruji. O seu nome é Mahavatar Babaji e ele é o grande professor espiritual de todos os outros grandes professores espirituais. O pequeno Guruji adorava rezar e uma das suas formas preferidas de rezar era cantar. Não importava se era num templo ou numa igreja, o pequeno Guruji adorava cantar para Deus, normalmente muito alto. Ele ia muitas vezes à igreja de Santa Ana cantar as músicas que todos cantavam. Ele gostava especialmente da estátua da Mãe Divina que eles lá tinham. A sua escola também tinha a Mãe Maria e de manhã, no caminho para a escola, ele costumava apanhar as folhas bonitas que tivessem caído das árvores e levava-as até ela. Ele colocava-as aos pés dela e rezava com amor no seu coração. Durante muito tempo, todos os dias ele encontrava uma moeda no recreio da escola. Todos os dias aparecia uma nova. Por isso, todos os dias ele apanhava e guardava. Quando ele tinha moedas suficientes, pegava nelas para comprar imagens de santos sagrados e divindades. Ele trazia as imagens para casa e usava pastilha elástica para as colar à sua parede. A sua mamãe e o seu papá não percebiam porque é que ele fazia todas estas coisas. Eles achavam estranho uma criança estar sempre a rezar. Eles queriam que ele fosse igual a todas as outras crianças. Mas ele não era como as outras crianças. Ele era diferente. Aconteciam coisas especiais à volta do pequeno Guruji a toda a hora. O seu pai cultivou uma horta para que pudesse vender vegetais no mercado. O pequeno Guruji também queria uma horta, por isso fez uma, mesmo ao lado da do pai. Todos os dias, ao regar a sua pequena horta, o pequeno Guruji fazia as suas orações, com amor no seu coração, e sentia que Deus estava ali mesmo ao seu lado. E o que é que pensa o que aconteceu? Os vegetais do pequeno Guruji cresceram ainda mais do que os vegetais do seu pai. Com o passar do tempo, algumas coisas começaram a mudar. Quando ele tinha 11 anos, disse à sua mamã:
Eu não quero mais comer carne, eu não gosto de comer animais. O seu pai, a sua mamã e a sua irmã mais nova não compreendiam. Todas as outras crianças comiam carne, por que é que ele não comia também? Mas o pequeno Guruji não era como as outras crianças. Sempre que ele comia frango ou peixe, ficava muito doente. Depois de algum tempo, toda a família parou de comer carne e isso deixou o pequeno Guruji muito feliz. Algumas crianças não compreendiam porque é que ele era tão diferente. Elas chamavam-lhe nomes e faziam troça dele, porque não queriam que o pequeno Guruji fosse diferente. Mas ele não era como mais ninguém, e ele não podia ser como mais ninguém. Ele apenas podia ser quem ele era realmente. Sempre que o pequeno Guruji queria oferecer rebuçados aos seus amigos, os rebuçados apareciam de repente nas suas mãos. Ele achava isto normal, mas as outras crianças não conseguiam fazer o mesmo. Às vezes ele apontava para o céu, um círculo de luz brilhante formava-se à volta do seu dedo, e às vezes os seus amigos conseguiam vê-lo. À medida que crescia, este tipo de coisas especiais acontecia cada vez mais. Uma vez os adultos ficaram a conversar na sala, até muito tarde. Os amigos do Guruji riam e saltavam na sua cama. Quando os adultos entraram, viram o Guruji a lançar sobre todos um pó branco perfumado chamado Vibhuti. Vibhuti são cinzas sagradas. O mais espantoso é que estas cinzas estavam a sair das mãos do Guruji. Ele achava isto fácil, mas agora ele já tinha idade suficiente para saber que mais ninguém conseguia fazer o mesmo. Quando o Guruji tinha cerca de 14 anos, teve uma nova experiência chamada Samadhi. Naquele dia, ele fechou os olhos e viu aquela luz que tinha visto no hospital com Mahavatar Babaji. Ele viu a luz que ele era e viu também que ele era o universo inteiro. Todas as estrelas e planetas e sóis e luas eram parte dele e ele era parte deles. Foi então que ele percebeu que estava aqui por um motivo muito importante. Ele percebeu que estava aqui para ensinar todas as pessoas sobre essa mesma luz que vivia dentro delas. A partir dessa altura, o Guruji começou a ensinar às pessoas que Deus não está longe. Ele ensinava a todos que Deus vive bem no interior de cada um, no fundo do seu coração, e que nunca há um momento em que não estejam ligados a Deus. Ele ensinava a todos que Deus é amor e que este grande amor é muito maior do que o amor por qualquer pessoa ou por qualquer coisa. Ele dizia que no início todos nascem deste grande amor e que no final todos voltarão a este grande amor. Tudo é apenas amor. Passado pouco tempo, pessoas de toda a ilha que estavam doentes ou tinham problemas vinham visitá-lo. Por serem tantas pessoas, elas tinham de fazer fila fora de casa e esperar pela sua vez. Mas depois de falarem com ele, os seus problemas e as suas dores desapareciam muito depressa. Com todas estas pessoas à espera lá fora todo dia, só para verem o Guruji, a sua família já não conseguia viver uma vida normal. O Guruji não queria causar problemas à sua família, mas ele tinha nascido para ajudar todas as pessoas a sentirem o que é o amor divino e a ficarem mais próximas de Deus. Este era o trabalho que ele tinha de fazer, mesmo que significasse ser diferente. Ao fim de algum tempo, todos sabiam que era a altura do Guruji deixar a pequena ilha para que pudesse ajudar pessoas em todo o mundo. E foi o que ele fez. Ao longo dos anos seguintes,
O Guruji cresceu para se tornar o que sempre foi, um professor muito especial que ajuda as pessoas a chegarem perto de Deus. Este tipo de professor é chamado de Satguru, e os Satgurus são muito raros e muito difíceis de encontrar. O seu nome de adulto é Paramahamsa Vishwananda, mas a maior parte das pessoas chama-o Guruji. Agora, ele viaja por todo o mundo para se encontrar com adultos e crianças como tu. Mesmo que agora ele já seja crescido, ele ainda visita igrejas e templos, tal como fazia com a sua avó. Ele ainda conduz cerimónias e canta o nome de Deus, tal como fazia com os seus amigos. Ele ainda reza todos os dias a Radha e a Krishna, e a Jesus e a Mãe Maria, tal como fazia debaixo da sua cama. Ele ainda vê aquela luz dentro dele. E agora ele quer que todos vejam essa luz. Porque, sabes, tu também tens essa luz no teu interior. Esta é a história verdadeira de um menino que viu, amou e honrou a luz divina em tudo e em todos. E isso tornou-o muito diferente das outras crianças. Enquanto as outras crianças iam para o parque brincar, ele ia para os templos e rezava. Enquanto os outros gastavam o seu dinheiro em doces, ele gastava o seu dinheiro em imagens de santos. Por vezes faziam troça dele por ser tão diferente, mas iria crescer para se tornar o Satguru, o grande professor espiritual, a quem atualmente chamamos com respeito Guruji. Todos nós somos diferentes uns dos outros. E às vezes a nossa diferença incomoda os outros, ao ponto de tentarem tratar-nos mal como faziam ao Guruji. Mas ele não ficava triste com isso, nem fazia mal aos outros por causa da forma como o tratavam. Se alguma vez te tratarem mal por seres como és, não fiques triste, nem te revoltes com isso. Tens dentro de ti o teu maior amigo, que te aceita e te aceitará sempre, tal como tu és, Deus. Não precisas de ser igual aos outros. Se és bondoso, se tratas os outros com respeito e educação, se procuras fazer bem aos outros, tens tudo o que é necessário para crescer saudável e feliz. E não te esqueças que se queres que te tratem bem, também tens de tratar bem os outros. Todos têm dentro de si essa luz que é o amor divino, Deus. Então, aceita-te como és, ama-te, aceita os outros e ama-os.